Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlos Agamenon, sou investidor de criptomoedas há mais de um ano e a gente está começando mais um vídeo importantíssimo aqui no CryptoCars. No vídeo de hoje eu quero te mostrar se há efeito ou não do resultado das eleições no mercado cripto e o que a gente pode esperar para a próxima semana também no mercado livre, do mercado cripto e também fazendo uma análise semanal te mostrando possíveis tendências que a gente pode ter no mercado cripto, inclusive no Bitcoin, inclusive no Ethereum e algumas outras altcoins, tá bom? Meu Instagram tá aqui embaixo, espero muito que você vá lá, mande uma mensagem, tire alguma dúvida, eu vou adorar responder qualquer dúvida sua, tá bom? E a gente vai lá para a tela do meu computador e a gente vai dar continuidade melhor nesse vídeo, no qual eu vou te explicar alguns tópicos importantes que você tem que entender sobre as eleições aqui no Brasil e o reflexo que elas podem ter ou não no mercado de criptomoedas. Muito bem, pessoal, você já está me vendo aqui na tela do meu computador bem pequenininho, tá? Aqui a gente está no site CoinMarketCap e eu quero te explicar algumas coisas antes da gente entrar no vídeo, certo? Seguinte, o mercado cripto ele é um mercado que nasceu para ser descentralizado, ele não depende de nenhum governo, ele não é para ser de nenhum governo e não ter reflexos de nenhum governo. Infelizmente, nós tivemos o Bitcoin sofrendo bastante, né, nos últimos anos com a questão da inflação mundial, principalmente dos Estados Unidos. Então, sempre que a gente tem uma reunião do Fed, né, que é o banco, né, a Reserva Federal dos Estados Unidos, que a gente tem um aumento da taxa de juros ou até mesmo um aumento no desemprego dos Estados Unidos, a gente tem um reflexo negativo no mercado cripto. Então a gente pode ver que hoje o mercado cripto está extremamente estável, né? A gente não teve nenhuma alta, nenhuma baixa. Hoje o Bitcoin subindo 0,27% e o Ethereum 0,32%, certo? Essas são as duas principais criptomoedas, né? Aqui dentro do mercado cripto que tem maior significado dentro do mercado cripto, certo? Então, quem que tem maior reflexo na criptomoeda? O governo dos Estados Unidos. O Bitcoin não tinha essa política, né, de ser dependente de nenhum governo, mas infelizmente está sofrendo volatilidade referente aos malefícios do governo, né? Se o governo vai bem, se o governo vai mal, o Bitcoin vai bem, o Bitcoin vai mal, correto? Então eu quero te mostrar aqui o calendário econômico do Investing, né? O calendário econômico, para quem não sabe, ele lista os principais eventos econômicos mundiais que terão nos próximos dias ou nos próximos meses também. Aqui eu coloquei um filtro, estou no site do Investing, tá? Aqui eu coloquei um filtro somente dos Estados Unidos e da União Europeia, no qual ele me mostra somente os eventos mais importantes que teremos nas próximas semanas, até o dia 4 de novembro, certo? Primeiro, a gente teve o discurso do Biden, né, dia 31. A gente teve taxa de juros dia 2, né, que ele colocou aqui, ó, taxa de alvo fundo do Fed, no qual eu falei, toda vez que a gente aumenta a taxa de juros, a gente sofre no mercado cripto. Como a gente já tinha uma projeção certa do aumento de taxa de juros, que seria de 0,75%, o mercado cripto não sangrou tanto e se manteve estável, tá? Ele se manteve estável, não tivemos aí grandes quedas ou grandes altas aqui no mercado cripto. Voltando para cá, a gente vai ter também no dia 4, sexta-feira agora, a taxa de desemprego, tá? Um momento muito importante e isso a gente espera que o mercado cripto sofra um pouco caso essa taxa de desemprego tenha aumentado. Porque se ela aumentar, significa que ainda assim as coisas não estão bem. Porque se a taxa de desemprego aumenta e se a taxa de juros aumenta, consecutivamente a inflação também tende a aumentar. E aí os Estados Unidos tenta segurar ainda mais essa inflação, aumentando ainda mais os juros no qual ele vai pagar para deixar o seu dinheiro paradinho lá, entendeu? Taxa de juros basicamente é quanto que o governo te paga para você deixar o seu dinheiro parado lá com eles, certo? Investido, né, no caso. Então, esses são. A gente já respondeu sua pergunta. O governo aqui no Brasil não influencia tanto as criptomoedas. A gente pode ver aqui no gráfico do Bitcoin. Ele segue pleno e tranquilo. No dia 1º a gente teve uma queda de 1,64%,
porém respeitando aqui o Fibonacci. Agora a gente está tendo 2 dias aí de alta no mercado, aqui no Bitcoin, né, no mercado cripto. Então, o que influencia muito o mercado cripto são as reuniões, são as taxas de juros, é a questão do desemprego nos Estados Unidos, já que eles têm o dólar, né, e o dólar é a principal moeda fiduciária do mundo. Então, isso sim reflete positivamente ou negativamente no mercado cripto, certo? O que devemos nos preocupar com o governo Lula agora? Devemos nos preocupar que se você investe em mercado de ações, a gente deve se preocupar com as ações brasileiras, certo? Aqui eu estou no TradingView, estou com aqui as principais ações brasileiras, os principais que teve principal desempenho, né, nos últimos dias. Então a gente teve aqui Magalu subindo 6%, a gente teve Oi subindo 8%, a gente teve Melios, por exemplo, subindo 7%, né? Então, um reflexo positivo ainda no mercado nacional, certo? Mas aqui eu indicaria, a gente não sabe como é que vai ser os próximos meses, os próximos anos, se essa vitória do Lula vai ser positiva ou negativa para o mercado nacional, né? E aí a gente espera que você aloque, né, divida o seu patrimônio sempre em vários mercados, né? Eu sempre falo isso, tem a diversificação de carteira. Você precisa diversificar o seu patrimônio em ações brasileiras, você precisa diversificar o seu patrimônio em Bitcoin, em Ethereum, você precisa diversificar seu patrimônio em ações dos Estados Unidos, por exemplo, do índice da Nasdaq, do SP500, né? Já que a economia lá está pagando uma excelente taxa de juros, né? Então tem a diversificação de capital, tá? Por enquanto as coisas no mercado brasileiro estão bem tranquilas, né? A gente teve uma eleição aí meio conturbada, vários eventos, como vocês sabem, envolvendo política, né? Mas por enquanto o mercado nacional está tudo ok. E como eu disse, o mercado de criptomoedas não tem muito reflexo com a eleição aqui do Brasil. Vai ser mais com eventos econômicos dos Estados Unidos, vai ser mais eventos econômicos da Europa que podem aí deixar o mercado cripto meio conturbado, certo? Passando agora para a nossa análise técnica, a gente pode ver a média móvel de 8 apontando para baixo. Isso é uma preocupação, a não ser que ela faça aqui uma barriguinha, né, a próxima vela que vem agora para o dia 4, a não ser que ela faça uma barriguinha e volte a subir. Mas temos a reunião, como eu disse no começo do vídeo, temos a reunião da taxa de desemprego. Isso pode derrubar um pouquinho o mercado cripto, ou derrubar ele bastante, não tem como prever, certo? Aqui a gente espera, aqui eu tenho um Fibonacci diário, certo? Aqui eu tenho um Fibonacci mensal, semanal, e aqui eu tenho um Fibonacci mensal. Então o maior é o mensal, o do meio é o semanal e esse pequeno é o Fibonacci diário, certo? A gente está aqui no 0.7, respeitando aqui esse fundo do Fibonacci em 0.7, e esperamos ele voltar para a região neutra aqui de 1 e voltar aí para os seus 20 mil dólares. Ele precisa fazer esses 3 estágios, ele precisa vir, voltar aqui, ele precisa vir e depois voltar aqui novamente para a região dos 20.800 dólares, certo? Vindo para o gráfico do Ethereum, mais uma vez a média móvel pontadíssima para baixo, mas ele respeitando muito bem a região do 0.5. Aqui no gráfico do Ethereum temos a mesma coisa, um gráfico diário e um gráfico mensal, não temos um gráfico semanal, porém eu tenho aqui o gráfico, o Fibonacci sendo muito bem posicionado e respeitando milimetricamente a região do 0.5 aqui do Fibonacci. Aqui a gente pode também ter uma região que vai voltar aqui para os 1.600 e depois a gente volte para a região dos 1.800 dólares, correto? Isso a gente espera, né, que a região, que amanhã, né, seja positiva a questão da reunião sobre a taxa de desemprego, que a taxa de desemprego tenha diminuído. Se ela tiver aumentado, a gente pode ver o mercado um pouco pessimista, um pouco com queda, né? Mas a gente tem que esperar essa reunião, infelizmente. Passando por Cardano, Cardano aqui não respeitando muito os Fibonacci, né? Então a gente precisa realocar esses Fibonacci, mas veja bem que ele está buscando aqui um fundo na região
do 0,33, já buscou esse fundo do 0,33, que antes era um topo lá em lá em janeiro de 2021, certo? Próximas projeções, ele pode voltar para os 42 centavos, já que a gente tem um fundo muito forte aqui, ele vem testando esse fundo desde maio de 2022, então a gente teve o toque, teve 2, 3, 4, 5, então o preço pode voltar a seguir para os 0,42 centavos em Cardano, correto? Polkadot, vou fechar com ela aqui. Polkadot excelente, tá? Ela quis sair desse Fibonacci diário, mas não voltou. Tentou sair, tentou buscar a região ali dos 7 dólares, posteriormente essa questão o topo dos 8 dólares, mas mesmo assim não conseguiu. Então a gente espera aqui que ela vá novamente testar os 7,15 e depois ela vá para os 8 dólares novamente, correto? A gente está aqui no Fibonacci certinho, ele respeitou muito esse Fibonacci mensal, esse Fibonacci diário, né? A gente teve um toque aqui, vários toques aqui atrás, em outubro de 2022, e com isso a gente veio aqui esperando uma possível valorização dela indo para os 8 dólares, certo? Pessoal, é isso, fazendo uma análise rápida aqui das principais criptomoedas que eu gosto, que eu acho bacana, né, que são a Ethereum, o Bitcoin, a Cardano e a Polkadot. Respondendo a pergunta, o mercado cripto ele não sofre tanto com eleições nacionais, tá? Eleições aqui do Brasil, vai ser mais questões de fora, questões que tem um dólar muito forte, que tem um euro muito forte, como os Estados Unidos e como a União Europeia, como o Reino Unido e a Europa, por exemplo, certo? O índice de medo aqui é de 30, o índice do sentimento do mercado é de 30, ele marca medo, mas já chegou a marcar extremo medo. E eu estou extremamente otimista com o mercado em 2023. Acredito que a gente vai ter uma excelente valorização do mercado em 2023, já que a gente pode passar por uma recessão financeira mundial, correto? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu tentei falar o mais fácil possível, espero que você tenha entendido e tenha passado por todo esse processo na sua cabeça de forma fácil, certo? Meu Instagram tá aqui embaixo, espero muito que você vá lá. Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Futuramente a gente vai ter um treinamento excelente, tá? Fazendo mais um passo a passo detalhado de como que você consegue operar o mercado cripto, como que você consegue ver padrões de figura, como você consegue entender melhor esse mercado. Então isso, futuramente a gente vai ter um treinamento mais focado para pessoas que querem aprender sobre o mercado, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que você tenha um excelente final de semana e até a próxima.